Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que nós estamos ao vivo no nosso canal 141 AGTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. A chamada TV aberta do futuro, a TV 3.0, que entrega qualidade de sinal em qualquer lugar do mundo. Você assiste a nossa programação em tempo real. Uma programação 24 horas de conteúdo para você. Desenhos para as crianças pela manhã, jornalismo, programas de entrevistas, esportes, filmes e muita novidade. Então, hoje nós vamos trazer no nosso primeiro bloco, no nosso Jornal AG News, a presença especial do engenheiro Nereu Takeda, que vai estar trazendo um pouquinho de informações sobre essas questões de estruturas, né? De estruturas e melhoras do sistema de drenagem do município de Porto Alegre. São sugestões, projetos, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que tem um verão vindo por aí, e a gente sabe que as nossas questões climáticas têm tido muitas diferenças em todo o Brasil. Então, a gente não tem como prever, mas a gente tem como trabalhar para que a questão da drenagem, as questões das estruturas estejam sendo atualizadas. Nós teremos, após a entrevista, nós teremos os comentários de esportes com Fausto Grezana e encerrando o nosso jornal, o Clima Tempo, para o nosso telespectador se programar. E o clima tem muita alteração. Vamos ver como que vai estar. Então, vamos trazer o nosso primeiro bloco, o nosso convidado especial de hoje, nosso querido engenheiro Nereu Takeda. Seja bem-vindo, Nereu. Olá, bom dia. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, que prazer em tê-lo aqui na programação do Jornal AG News, pois é de grande importância a gente ter conhecimento sobre essas questões, né, engenheiro Nereu? Sobre problemas e melhorias do sistema de drenagem, ao qual a gente teve uma questão muito séria que aconteceu nessas enchentes no nosso Rio Grande do Sul, e a gente tem que estar prevendo essas questões em todo o nosso Brasil e fora do Brasil. Acho que a gente tem que estar atualizado nas tecnologias. Conta um pouquinho para a gente, Nereu. Sim, com certeza, André. É um tema bastante importante aí, né, que repercutiu bastante aí nos últimos meses. Infelizmente, nosso estado aí sofreu bastante perda, né, a questão emocional também foi bastante abalada. Então, ele é um tema que ele não repercute só aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem, em termos de engenharia, visto, né, em outras regiões desafios muito similares ao que a gente se deparou aqui, desde a enchente ali de setembro do ano passado e essa de maio, que veio um pouco mais forte, com uma precipitação um pouco maior, tá? Então, é um prazer aí conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né, que vem gerando bastante discussões. Me apresentando um pouquinho, eu sou mestrando em engenharia hoje de materiais, né? Minha área é construção civil. Então, a gente vem mergulhando bastante no tema, no segmento de drenagem, justamente por atender hoje indústrias, né, que estiveram em zona de risco, que foram afetadas, né, pelo volume, pela essa precipitação excessiva de água, e as perdas foram das mais aí diversas, né, desde questões estruturais, desde questões de máquinas e equipamentos, desde questões residenciais, moradias para pessoas físicas, né. Então, diversos segmentos foram afetados. Então, nós estamos, em termos de engenharia, né, fazendo diversos estudos de como a gente pode trazer soluções tecnológicas e eficazes para o nosso sistema de drenagem aqui do estado. Então, eu estou desenvolvendo o meu mestrado, né, na Universidade da Unicinos, ali no Vale dos Sinos, em São Leopoldo. Então, a Unicinos também conta aí com uma equipe técnica de engenheiros que tem buscado e trabalhou nas linhas de frente nesse período das enchentes. Então, fazendo até um overview e trazendo algumas informações, né, do que tem sido feito, quais são possíveis soluções, como é que esse assunto está sendo visto e tratado
depois de tudo que a gente passou aí, para tentarmos mitigar ao máximo, né, esse ocorrido para próximos anos, para próximos eventos, que de certa forma vai se tornar mais habitual, infelizmente, porque a mudança climática ela tem sido bastante agressiva, né, e nosso estado tem que estar preparado. Tá? Então nós tivemos muitas discussões, né, com diversos doutores e participei um pouco dessas conversas. Então, primeiramente, quando a gente fala, né, em sistemas de drenagem, o que ele é, né? Drenagem, como o próprio nome já diz, são sistemas que conseguem levar a precipitação acumulada de água sobre uma determinada superfície, água ao qual ela não foi infiltrada no solo, e isso pode ocorrer por diversos motivos. Eu vou trazer um pouquinho de alguns exemplos desses motivos de por que a água, por que essa precipitação, muitas vezes ela não consegue ser eficaz nessa infiltração do solo. O sistema de drenagem ele é o responsável por pegar esse acúmulo de água e por um sistema de duto, né, levar ela até o destino final. Então, como é que a gente consegue, né? Qual que é, digamos, o ponto, a origem primordial disso? Basicamente, o sistema de drenagem ele tem a função de, como eu comentei, pegar essa precipitação acumulada em termos de hidrologia e levar ela ao destino final. Isso se dá por qual motivo? Né? Nós temos o leito menor e nós temos o leito maior do rio, né? Que foi o ocorrido, e é até bacana comentar por que ocorreram as enchentes aqui no nosso estado. Foi justamente pelo esse período chuvoso, o qual eu tive um acúmulo maior nesse leito menor do rio, que traz uma desestabilização do leito geral desse rio, de montante a jusante, e aí a gente tem a falta da capacidade, digamos assim, em termos de condutos, para drenar essa água acumulada para um lugar final, tá? O qual ela é possível escoar. Então, basicamente, o sistema de drenagem ele serve para essa lógica, tirar esse acúmulo de precipitação. E esses fatores, né, de enchentes, eles ocorrem justamente quando eu tenho essa destenuação, que eu tenho esse acúmulo fora do comum, qual o leito menor do rio se equipara ao leito maior, né? E, claro, consequentemente, essas regiões ribeirinhas, elas são mais atingidas, né, devido a estar nas margens desses rios. O que a gente traz em termos de estudo hoje? O que tem sido feito para buscar mitigar, né? Nós mesmo aqui no estado recebemos algumas visitações, né, o próprio governo aqui estadual, de engenheiros da Holanda. E por que a gente diz a Holanda? A Holanda hoje, para vocês entenderem, que está localizada nos Países Baixos e já tem um histórico de enchentes bastante significativo na região, é referência em termos de estudo de tecnologia. Então, a Holanda já tem-se um material, artigos, periódicos bastante interessantes no assunto de drenagem, no assunto de enchentes. Então, vieram técnicos, vieram engenheiros aqui na região, né, holandeses, fizeram uma análise mais técnica do que ocorreu no Rio Grande do Sul, né, e como é que a gente poderia evitar essa propagação para os próximos anos. E se constatou, né, que tem fatores, claro, o que seria a causa que eles abordam muito? É a questão de impermeabilização do solo, isso é um fator crucial também aqui no nosso estado. Então, se tem uma impermeabilização do solo para a construção de rodovias, para a construção de pavimentações, o qual esse solo ele é impermeabilizável. E o que a impermeabilização ela tem de função técnica, né? Evitar que a água infiltre no solo. Então, para poder entender esse processo de infiltração dessa água acumulada sobre uma determinada superfície ou substrato, ela precisa infiltrar no solo. Então, uma das causas que eles trazem no motivo de ocorrer as enchentes é também por questão de grande impermeabilização. Então, toda essa pavimentação em concreto, toda essa pavimentação asfáltica, né, ela evita que a infiltração da água ela vá para o solo. Então, esse é um dos fatores que tem se estudado, não é uma das causas. Outra questão que a gente traz muito, além de impermeabilização, é a questão de ocupação regional de solo, ocupação indevida. Então, áreas que estão num leito, né, maior dos rios, né, a gente viu aqui muito no estado,
o quanto o Lajeado foi atingido, né, o quanto o Arroio do Meio foi atingido, dentre outras regiões ribeirinhas, que estão mais próximo dessa montante do rio, elas são afetadas. Então, esse é outro fator, né, que está muito ligado à questão do plano diretor do município, né, de certa forma, readequar determinadas localizações, e isso já tem sido feito, né? A gente vê diversos municípios que já estão sendo realocados para outras regiões, e não é simples, né? Envolve uma questão econômica bastante significativa. Então, esse é um dos maiores fatores, né? Impermeabilização do solo e ocupação inadequada do solo perto de leitos de rio. O que a gente trabalha, né, para a questão de evitar, questão de recursos que a gente pode evitar que essas próximas enchentes no estado aí sejam tão impactantes quanto foram? A gente tem diversas soluções que a gente pode abordar, dentre elas, trabalha-se muito hoje com conceitos de bacia de contenção, né? A bacia de contenção, ela é um sistema que ela pega essa água precipitada, né, da superfície, e ela aloca na bacia de contenção por um determinado período, e depois ela faz o sistema de drenagem. Então, ela desafoga, digamos assim, o sistema de drenagem, essa parte de tubulação, né? Ela desafoga, então ela dá, digamos, um ganho de tempo, né? E a bacia de contenção, ela serve para isso. Ela concentra esse volume a determinado período, que depois que essa precipitação, o sistema de drenagem está mais, não tanto exigido, digamos assim, ela consegue largar essa água para o sistema para ele fazer o escoamento. Tá? Então, a gente tem-se muito estudo hoje, temos discutido muito aqui para o Estado a questão de bacias de contenção. A bacia de retenção também é uma possibilidade, né? A bacia de retenção é justamente para reter essa água precipitada também, mas já fazer um descarte imediato. Então, a gente também tem soluções, né, que aqui foi muito, o Estado já possui, mas por questões de manutenção preventiva foi bastante prejudicado, que é a questão de diques. Então, a construção de diques, ele também tem sido bastante trabalhado, né, reforço. E como é que a gente faz o reforço? O dique, basicamente, ele é um sistema muito similar a um sistema de barragem, né? Então, se tem estudado a questão de reforço estrutural para esses diques, em termos de traço de concreto, em termos de volume de concreto, para a gente conseguir fazer uma contenção melhor. Então, o uso de diques, ele também é importante para se construir um sistema preventivo para enchente. A questão de uso de bombas, né, de casa de bombas, ele também é crucial, que Porto Alegre hoje conta, né, com aproximadamente 23 casas de bomba. A grande discussão é a questão de cota de nível que essas bombas elas se encontram, porque para vocês entenderem, muitas casas de bombas durante a enchente elas não conseguiram ser acionadas porque elas já estavam submersas. Então, a questão de cota de nível, né, é um ponto que se está estudando para aumentar não só a capacidade dessas casas de bomba, mas também para enchentes futuras, elas não serem comprometidas e eu tiver que desarmar elas devido à questão do nível da água. Então, essas são algumas soluções, né, que a gente tem estudado. O que a gente vê em outros países mais desenvolvidos? Eu sempre gosto de fazer uma comparação, né, com países como a Holanda, por exemplo, que hoje é um dos países referências no tema. Se tem estudado muito o que a gente chama hoje na engenharia de cidades esponja. Então, basicamente, a solução, né, que se tem visto e se tem funcionado muito bem na Holanda é criar-se regiões o qual a gente não trabalha com a bifurcação dos rios, né? Mas determinadas áreas do estado, a gente trabalhar com áreas amplas para poder fazer a água, né, esse aumento de precipitação nessas regiões, nesses períodos chuvosos, a gente ter uma área de escoamento, que a água ela possa se abrir. Porque se a gente for ver hoje, basicamente os nossos rios aqui no estado, a gente trabalha muito com um conceito de canal. A gente estreita muito esses rios. E o estreitamento dos rios, ele me traz, consequentemente, um aumento de velocidade. Então, o rio, ele consegue fluir. E foi algo que impactou muito na região, por exemplo, ali da Matias Velho. A velocidade de aumento do nível da água, ela foi muito rápida. Então, isso é uma solução, né, que
países mais desenvolvidos aí têm trazido, né? Esse conceito de cidades esponjas, trabalhar com vegetações que possuam um poder de absorção de água maior, trabalhar com um sistema de rochas, né? Muito com tachão, para que isso desacelere a velocidade da água. Então, quando se tem superfícies muito lisas, que nem o nosso estado hoje, nosso país em geral, ele é muito considerado, muito baseado em concreto, né? Concreto, pavimento. Então, é uma superfície lisa, é uma superfície que a água flui. Então, isso aumenta a velocidade de escoamento da água para essas regiões urbanas. Então, se construir essas regiões de cidades esponjas, colocar-se vegetações que eu consiga atrasar a velocidade da água, né, com tachões, que diminua, né, essa velocidade, são soluções que a Holanda ela consegue trazer também. Mas, querido engenheiro Nereu, nós também gostaríamos de trazer uma perguntinha, porque a gente sabe que nós temos ali no nosso Rio Guaíba, existia muito as drenagens, né? As dragagens que se fala, e nós tínhamos uma venda muito, digamos, expressiva de areia dentro do nosso estado. E por uma questão política foi impedida essas drenagens, né? Que estaria prejudicando na questão dos rios, na questão ecológica, enfim. Foi... Ambiental. Oi? Exato, ambiental. Né? E ambiental, perfeito. E eu te pergunto, porque hoje nós estamos, olha que é a dicotomia da situação, nós tivemos um período de enchente e nós vamos ter um período de estiagem de água, que no verão acontece, o rio fica raso, nós temos falta de água. Então, essa questão dessa drenagem também, né, que deveria existir e que tinha e era positivo economicamente, porque nós tínhamos fluxo de areia dentro do estado, que hoje, inclusive, para as obras, acaba tendo que buscar areia em Santa Catarina, né? Então, como que seria a estratégia de a gente também aproveitar e resolver, porque isso ainda se torna um tema muito político, a gente vê que drena, não drena, ou realmente é um problema que se torna ambiental. Qual é o sentido isso na visão de um engenheiro? A questão assim de dragar ali, por exemplo, esse processo ele ocorreu há bastante tempo, né, ali no Guaíba, principalmente porque esse agregado miúdo que a gente chama, né, na engenharia, que é a areia, né, ele sempre foi muito utilizado na construção civil, né, para as obras. O aproveitamento se dava há bastante tempo. Entretanto, né, quando a gente tem muito a remoção desse material, desses rios, principalmente da areia, claro, a gente consegue ganhar um aumento da cota de nível e, consequentemente, a minha cota de inundação, que hoje, no nosso estado aqui, está entre 3,85 metros, mais ou menos, a gente consegue até aumentar essa cota de inundação. No sentido de enchente, com certeza, é interessante. E vem se reavaliando a trabalhar com um sistema de remoção desse material de novo, né, dos rios, né, fazer a parte de dragagem. Entretanto, em termos ecológicos, né, a remoção desse material ele traz também muitos resíduos sólidos. Então, tem toda a parte de tratamento, né, que ela deve ser feita para reutilizar esse agregado miúdo, né? Quando se faz essa extração, se vê muito resíduo sólido, né, que é oriundo dos rios, né? A movimentação dos próprios rios, eles trazem isso. Em termos de engenharia, minha visão é essa. Se a gente vai seguir com remoção, por exemplo, em sistemas de reutilizar esse material, eu tenho um custo maior, né? Muitas vezes do que a gente trazer materiais já que não esteja presente esses resíduos sólidos. Perfeito. Tá? Então, acredito que seja um dos motivos pelo qual se parou, né, de remover essa areia, né, do rio. E, claro, a questão ecológica também gera um impacto. Tu sabe, Nereu, que, na verdade, era economicamente muito viável, contanto que as empresas tiveram e tem uma briga muito grande com o Estado, município, enfim, para que voltasse a se liberar, porque foi um problema sério quanto à questão ambiental
que acabou atravancando e prejudicando. Só que a gente sabe, e por isso que era muito importante essa troca com você, Nereu, porque é nítido que isso aí também prejudicou, essa falta dessa drenagem, porque se nós tínhamos uma cota de inundação superior quando tinha a dragagem, é natural que quando ela se tornou menor, ela se tornou um espaço muito menor, então o risco de inundação se tornou muito mais evidente. Com certeza, né? Com certeza. E claro, se a gente for ver, por exemplo, Andréa, até projetos mais antigos aqui do estado, em Porto Alegre, se vê, por exemplo, que o nível do rio ele ia até a região ali da rodoviária. Perfeito. Né? Toda aquela região ali, todo aquele anel que eles chamam, que hoje é em torno de cota de 6 metros, né? Era um rio. Então, aquilo ali tudo foi aterro. Né? Aquilo ali tudo foi aterrado. Então, mas a gente, assim, economicamente, com certeza, como eu comentei, é interessante e se tem essa discussão de retomada, mas o que impacta muito é, assim, a questão ambiental, né? De fazer, visto que já se foi feito um grande aterro naquela região, tá? Então, basicamente, tecnicamente, é essa análise que se faz, mas economicamente, com certeza, é interessante essa retomada e por, digamos, se ter uma cota de inundação maior. Então, são duas discussões, né? Entre a questão ambiental e entre essa questão de proteção contra enchente. Mas eu acredito que se tem outras tecnologias hoje para a gente evitar enchentes, que nem eu comentei aqui, né? Do que a gente continuar dragando ali o Guaíba. Acredito, sim, que tecnicamente é interessante, não só economicamente, mas se precisa, de repente, ter um controle melhor do que se tinha há alguns tempos atrás em referente a essa dragagem, tá? Que era demais. Que era demais. Sim. Falando um pouco de anel, né? Até para se entender como é que a água chegou muito na região central do Centro Histórico de Porto Alegre. Para vocês entenderem, hoje o muro, né, de contenção ali da Mauá, que na verdade, por volta dos anos de 1960, ele não foi projetado só apenas para a contenção do rio Guaíba, mas se estudava fazer, né, utilizar ele como pilares de sustentação para uma via que ligaria ali o cais embarcadeiro até a Castelo Branco. Então, por mais que eu não tenha tido manutenção preventiva, digamos, da estrutura do muro da Mauá, para vocês entenderem o porquê que a estrutura é tão reforçada e até o porquê que a pressão, a força da água, né, não abalou aquela estrutura. Então, basicamente, se nós formos ver, né, a enchente em Porto Alegre se deu muito por questão pluvial e cloacal. O que seria o pluvial e cloacal, né, que é a parte de água e esgoto? Se teve a pressão da água por baixo, na tubulação, no qual essa diferença de pressão e esse volume excessivo de água fez transbordar as bocas de lobo, tá? Então, basicamente, a enchente, a gente consegue ver que a contenção do Muro Mauá, ela serviu muito bem. Então, se teve essa enchente muito por a questão das tubulações, tá? Então, são outros recursos, são outras questões que a gente pode discutir também tecnicamente, né? É a questão do sistema melhor pluvial e cloacal dentro do nosso estado. Mas eu acho que basicamente é isso, André. É um pouquinho é bastante informação, né? Tem muitas questões técnicas. Acredito que tem muitos países que a gente pode se espelhar e muitos engenheiros e muitos governos, né? Estão se espelhando, até por isso que trouxeram muitos engenheiros da Holanda aqui, mas hoje existem soluções, né? Existem soluções, mas sim, o ocorrido aqui com o nosso estado, município, Porto Alegre, foi muita questão de falha técnica também. Isso sem sombra de dúvidas. Muito bem. Mas nós queremos agradecer a participação do nosso querido engenheiro Nereu Takeda, que está aqui presente junto conosco, prestando um pouco de informação aqui no nosso jornal. Estás convidado a retornar novamente para que a gente possa trazer esse diálogo, quem sabe a gente trazendo também alguém representando essa parte ambiental, que é importante ter essa troca, esse diálogo, e buscando alternativas para que a gente possa ter
qualidade de vida dentro da nossa cidade, estado e Brasil, né, Nereu? Claro, com certeza, com certeza. Mas agora é um período mais de seca, né? Vamos ter algum tempo aí para poder estudar algumas tecnologias novas aí. E o governo do estado tem buscado muitos recursos, né, Andréia? O próprio Eduardo Leite, até encontrei com ele durante a Expo Inter, né? Conversei brevemente com ele sobre essas questões técnicas de drenagem e tem se buscado soluções, tem se buscado recursos. Acredito que isso vai ser mitigado aí para os próximos anos. Que bom, isso é muito importante a gente trazer para o telespectador, porque a gente mostra aí que nós temos aí um governante que está aí preocupado e realmente fazendo ações, nem sempre a população acaba tomando conhecimento, então é importante a gente realmente escutar isso, né? Sabendo de um engenheiro que está acompanhando diariamente aí projetos, isso é muito importante, realmente. Com certeza. Mas agradeço muito aí o convite, fico à disposição aí para novas conversas. Muito obrigado. Foi uma participação de grande importância e relevância aqui, engenheiro Nereu. E, como a gente disse, estás convidado a retornar para que a gente possa dar continuidade. É um tema, é um assunto que traz muita importância, inclusive a gente trazer um pouco das tecnologias que a própria engenharia hoje no mundo acabam acontecendo, né? A gente vê prédios, construções que a gente jamais imaginava acontecer, e a gente vê hoje arranha-céus, e a gente se pergunta como é que essa estrutura proporciona prédios que num terremoto não caem. Então, a gente pode trazer muito assunto aí bacana com o nosso querido Nereu aqui. Com certeza. Obrigado a todos aí, até mais. Valeu. Bom, nós vamos para um breve comercial, não saia da telinha, que nós depois voltamos com os esportes. Obrigado, engenheiro Nereu. Um beijo grande e uma boa semana para você. Um beijo, tchau, tchau. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper. Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor em Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na Rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo setor ótica, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual, mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online.
Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto. São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Volta dos comerciais, agora para a parte que a gente adora muito, fazer um bate-papo agradável com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Então, seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde para quem já conseguiu almoçar, como sempre. Bora comentar sobre esse final de semana que foi bem fraco na questão dos esportes, né? A gente não tem muito jogo no final de semana, não tem jogo de time brasileiro, então é um final de semana meio, parece que tem um vazio para quem gosta de futebol. Para o futebol, mas teve aqui, para quem gosta do automobilismo, teve a etapa da Stock Car aqui no Velopark, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, mas vamos fazer um bate-papo iniciando, como a gente sempre gosta de saber o que está acontecendo no esporte, no futebol. Já te pergunto, hoje tem Brasil, como foi Brasil versus Equador na sexta? Fala aí para nós, Fausto, qual é a tua visão, como é que está sendo o nosso Brasil? É aquela visão meio desastrosa sempre, né? O Brasil nada agradável de se assistir, né? A seleção mais do mesmo. É uma seleção que não empolga, é uma seleção que até conseguiu o resultado de 1-0 contra o Equador, mas é um resultado onde a atuação era para ser levada mais em consideração e a atuação foi muito ruim, né? Mais uma vez a gente vê um Brasil meio inoperante na parte ofensiva, sem criatividade. Então ficou um gostinho de jogo ruim de ver, assim. Quem viu perdeu 2 horas do seu dia para assistir uma péssima seleção brasileira. É o que a gente está acostumado a ver nos últimos jogos, né? Não tem uma expectativa em melhora a curto prazo. Sobre o Equador, né, a gente vê bons valores surgindo, né? O Kendry Páez ali, moleque de 16 para 17 anos. O Caicedo muito bem, protagonista do Chelsea. Já no Brasil, a gente infelizmente, necessita ainda da volta do Neymar o mais rápido possível para ter um mínimo de brilho na seleção brasileira. Infelizmente, o brilho de ver o futebol brasileiro realmente está em queda. E como fazer? Será depender só de um jogador, só Neymar, para poder voltar ao brilho? Está faltando uma equipe, né, de jogadores talentosos para a gente poder se prender para assistir uma seleção brasileira, né, Fausto? Eu prefiro partilhar do pensamento que alguns entusiastas do futebol têm, né? Eu acho que a cada, pode ser 20, 30 anos, em cada país surge um extra classe, um jogador que é fora do normal. E quando esses caras existem, a gente tem que formar seleções para esses caras. Aconteceu na Argentina na época do Maradona, aconteceu na Argentina agora, onde a seleção é feita para o Messi, a seleção não é feita num coletivo de jogadores. Eles entendem que tem que jogar para o Messi e tá tudo certo, porque o Messi é o maior. Em Portugal aconteceu grande parte com o Cristiano Ronaldo. Na Espanha é um senso um pouco diferente, porque o futebol é muito mais coletivo, é muito mais de possessão, de posse de bola, de outro estilo de jogo. Acontece na França com o Mbappé, e tem que acontecer no Brasil. A gente tem que entender de uma vez por todas que não existe um coletivo forte, a não ser um coletivo que dê suporte ao nosso extra classe, que é o Neymar. A gente vê o contrário na seleção, a gente vê surgindo novos nomes. O Vinícius Júnior, nossa. O Vinícius Júnior, gente, não amarra a chuteira do Neymar, infelizmente. Eu queria poder estar aqui falando de jogadores que são do mesmo nível do Neymar, mas o Vinícius Júnior não amarra a chuteira do Neymar. O Rodrigo, esses caras têm que ser bons coadjuvantes para o Neymar voltar
E a mídia tem que entender isso e apoiar isso, porque é o nosso grande craque. Talvez seja o último que a gente vai ver nesse estilo, porque o futebol não forma mais jogadores assim. Então é realmente montar a seleção para o Neymar, para que ele volte da lesão e faça o caminho para a gente, de repente, lutar pela Copa do Mundo. Não existe título na seleção brasileira se não for através do Neymar nesse momento. E, Fausto, antes de a gente dar sequência aqui, na tua opinião, o que está faltando para a gente voltar a ter grandes talentos como o Neymar, como o Ronaldinho, como grandes talentos da história, que foram nomes como o Kaká, que ficaram aí, que a gente sabe, que a gente lembra, que se atualiza, são nomes que ficaram dentro da história da nossa seleção? Bom, esses caras que são extra classe, eu não coloco em formação de estrutura, essas coisas. Esses caras são realmente um acontecimento divino, não é normal. O Messi na Argentina, Cristiano Ronaldo em Portugal, Pelé no Brasil, que eu não vi jogar, mas todo mundo fala, e Neymar. São os 3 caras que realmente, para mim, que eu assisti, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, que fizeram um futebol diferente. Não tem como cobrar um trabalho que a gente, não, tem que ter um trabalho de base. Realmente, tem que ter um trabalho de base para formar o outro escalão, que é aqueles jogadores que vão ser o complemento, que vão ser sempre muito competitivos, que vão ser muito talentosos, porque o Brasil forma. Mas esses caras que são extra classe, que são realmente acontecimentos que não vão acontecer, não existe formar esses caras todo ano. Se existisse isso, o futebol não teria esses fenômenos que são a cada 100 anos. O Messi é o maior da história e surgiu agora, entendeu? Então, não é uma coisa que a gente pode formar. É a gente aproveitar o máximo de quanto tiver esse cara. O Messi teve esse mesmo drama que a gente vê, porque o brasileiro cria esse rótulo para competir contra o Neymar, né? Pode ser pela orientação política dele, de ter apoiado o Bolsonaro, e aí a mídia gosta de ir contra, mas a gente cria essa competição de desmerecer o nosso craque. Na Argentina, tu vê o contrário, o Messi é considerado um deus lá. E eu não estou exagerando no termo Deus, porque obviamente é um termo muito forte, mas o Messi é como Deus, e os argentinos são passionais a esse ponto e vivem por isso. O brasileiro não. Então, esses caras, quando surgem, têm que ser colocados realmente na prateleira que merecem. Eu vejo muito brasileiro que fala, não, mas porra, naquela época do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, cara, futebol mudou. Na época do Ronaldinho Gaúcho, 2005, 2004, já era profissional pra caramba, mas nem se compara com o profissionalismo de hoje em dia. As marcações, tudo mais. 94 o Romário saía pra festa e depois fazia acontecer. O futebol era sempre profissional, o futebol brasileiro tinha muito craque, o futebol europeu nem tava com todo esse avanço. Não existe mais isso, as pessoas têm que cair um pouco na realidade, entendeu? Eu nem gosto de entrar no mérito de comparar o Neymar com esses caras, porque sempre vai ter alguém que vai dizer, o Ronaldinho Gaúcho foi o melhor do mundo. Claro, o Ronaldinho Gaúcho foi o melhor do mundo porque não existia Messi e Cristiano Ronaldo. Se fosse nos mesmos 10 anos de auge, não chegava nem perto de ser o melhor do mundo. Então, o Neymar, ele não tem o respeito total dos brasileiros que deveria ter, justamente porque ele surgiu na época que realmente não tem como competir. O Messi é um acontecimento fenomenal. Não existe competição no futebol que coloque alguém a ser melhor que o Messi. E isso não é demérito do Neymar, é simplesmente o azar de ter surgido no mesmo momento que o maior da história do futebol. Mas o Neymar é muito, mas muito mais jogador que Ronaldinho Gaúcho, que Ronaldo Fenômeno, que Kaká, que esses caras, tu pode ter certeza disso. O Neymar é realmente um fenômeno do futebol e deveria ser tratado como tal, e é a partir dele que a gente tem esperança nessa seleção. Agora, quando o Neymar aposentar, quando passar isso, aí a gente pensa em outra seleção. A gente pensa na formação, de ter uma seleção coletiva, de repente olhar para aquele modelo espanhol, de formar atletas com uma vertente. Enquanto a gente tem esse cara, é jogar para ele. Perfeito. É isso aí. E só para completar, realmente, se alguém estiver assistindo sobre esse tema mesmo do Neymar e do Ronaldinho Gaúcho, eu sei que eu crio raiva em muita gente quando eu falo que o Neymar é muito melhor que o Ronaldinho Gaúcho. E, cara, para mim não existe nem comparação. O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira e tem idade para bater o recorde, maltratar o recorde, inclusive. O Ronaldinho Gaúcho teve 3 anos de carreira. O Neymar tem mais de 10 em alto nível. Então, não tem comparação. O melhor ano do Ronaldinho no Barcelona é porque o Ronaldinho pegou uma época que o futebol não tava com esses grandíssimos craques. Na época que o Ronaldinho foi o maior do mundo, ele competia com o Shevchenko e com o Thierry Henry. O Mbappé joga mais bola que o Thierry Henry, entendeu? Então,
Tem coisas que, por ser de uma década diferente, impactam muito na decisão final, mas não tem nem comparação entre Neymar e Ronaldinho. Ronaldinho é um fenômeno de bola, talvez seja o mais mágico que surgiu, mas não existe comparação do impacto no jogo. Né? Perfeito. E dando seguimento, Fausto, nós temos aqui, Inter joga amanhã contra o Fortaleza. O que nós esperamos do nosso Inter? Eu acho que já está com outro nível de positividade. Nós já podemos enxergar um time um pouco mais alinhado, né, Fausto? Sim, um jogo muito difícil contra o Fortaleza, né? O Fortaleza é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Internacional com chance de se tornar o líder do campeonato. Se o Fortaleza vem no Beira-Rio e ganha do Inter, é o novo líder do campeonato, com o mesmo número de jogos do Botafogo, e está na disputa pelo título. É um jogo muito difícil para o Inter. O Fortaleza é dos times mais organizados do Brasil, dos times mais competitivos do Brasil, mas eu vejo sim com bons olhos o jogo para o Internacional, eu vejo o Inter numa crescente muito grande. Tem que levar em consideração que não vamos ter o Borré, porque o Borré está na seleção colombiana, e não vamos ter o Éner Valencia, porque está na seleção equatoriana. Então, no poderio ofensivo, teremos, digamos que, uma perda muito grande para o Internacional. Agora, tem um grande momento do Gabriel Carvalho, tem bom momento do Wesley, tem novos jogadores chegando. A expectativa, eu estou muito otimista para o jogo de amanhã. Eu acho que o Internacional vai conseguir vencer o Fortaleza, que é um dos melhores times do campeonato, e vai conseguir meio que se colocar no pelotão que está disputando vaga na Libertadores. Eu estou muito otimista com o Inter, estou muito otimista com o trabalho do Roger, e acho que as coisas podem dar certo para o Internacional. Que coisa boa a gente escutar isso do nosso comentarista, porque o Fausto ele é um comentarista muito realista, que não passa a mão por cima, né, na cabeça de ninguém, e traz realmente uma análise da prática real de como é o esporte, sem puxar para o lado de ninguém, mostrando realmente a história, os acontecimentos dentro da íntegra deles. Bom, então já fico muito feliz, porque se o Fausto está aqui nos colocando que tem possibilidades da vitória do nosso Inter, é porque podemos estar aqui na torcida e emanando essa energia aí para o nosso Internacional. Continuando, Fausto, nós temos Vinícius Júnior em 2024 ou Neymar do Barcelona. Qual foi o melhor? Esse assunto surgiu aí na internet na última semana, acho que foi num programa esportivo que levantaram esse debate, e eu vou concordar com os jornalistas quando falaram, né? Realmente não existe debate sobre isso, né? A gente pega o Vinícius Júnior disputando o prêmio de melhor jogador do mundo em 2024, e ele pode ganhar, porque a concorrência é zero, não existe mais o Messi, não existe mais o Cristiano Ronaldo. Então, mas aí o Vini vai ser melhor do mundo, o Neymar não foi, mas não existe. O Neymar jogou para ser melhor do mundo durante 5, 6 anos da carreira. O Neymar foi melhor do mundo, só não ganhou o prêmio de melhor do mundo. Então, como eu falo, a gente vê os jogos da seleção brasileira, tu vê o Vinícius Júnior jogando no Real Madrid, é nítido, cara, não existe essa comparação. O Neymar é um absurdo. O Vinícius Júnior, ele é um grande jogador, foi campeão de Champions League com o Real Madrid, fez gol em final, mas com todo o respeito do mundo e com toda a admiração que eu tenho pelo Vinícius Júnior, ele não consegue nem amarrar a chuteira do Neymar, gente. É um absurdo ter essa comparação. É legal pra internet, mas não tem como. Quem não gosta do Neymar vai dizer, mas o Vini vai ser melhor do mundo. Mas, porra, não existe a comparação, cara. O Neymar é um absurdo. Absurdo. E se tu gosta de futebol, bota naqueles vídeos do YouTube 1 hora de lances do Neymar. Quem não assistiu o Neymar, porque grande parte do pessoal que fala, o Neymar não joga nada, só cai. Não assiste toda semana jogo na Europa. Pega lá os melhores momentos de 1 hora do Neymar, porque o Vinícius Júnior deve ter 1 hora da carreira inteira. O Neymar tem 1 hora para cada 5 jogos. Então, assiste aquilo ali, cara, que tu vai te deliciar por horas do que é o futebol. Boa sugestão aí para o telespectador que ainda pensa que o Neymar não é o galo. Aproveitem, porque o Neymar, a lesão do Neymar foi muito séria, né? A lesão no ano passado, ele não voltou ainda. A expectativa é que volte só em janeiro. Então, não sei como é que o Neymar vai voltar da lesão no joelho. Foi das piores que podia ter. Então, assim, aproveitem. Daqui a pouco não tem mais. Exato. Mas a gente sabe que eu acho que tu tens razão, eu acredito, na questão de que a imprensa, em algum momento, ficou muito manipulada para tentar queimar o Neymar por ele ter levantado a bandeira por um candidato.
Mas eu acredito que também ele permitiu depois, em algumas andanças dele, também se expor demais. Eu acredito que ele acabou prejudicando um pouco da imagem. Porque que é uma coisa, tu não pode desmerecer o talento pelo que ele está transmitindo. A gente tem que saber, só que o ser humano não sabe separar. E realmente ele é um fenômeno, ele é um talento. Quando ele pega a bola naquele pé dele, ele faz milagres, ele tem um futebol charmoso, é cativante, ele brilha sozinho. E agora a gente sabe que, infelizmente, algumas atitudes de festas, baladas, acaba descredibilizando, mas ele é que nem aquela coisa, a gente não pode misturar, mas acaba misturando porque é ser humano. Qual é a tua opinião sobre isso, Fausto? Eu acho que não começou em 2022, né? Eu acho que até vi o Rica Perrone falando essa semana sobre isso. Eu vou concordar com ele, acho que começou em 2016 isso. E naquele momento o Neymar, ele ainda não tinha essa exposição tão grande. Eu realmente discordo, eu critiquei ele no começo do ano, eu acho que quando ele se envolve demais em festa, essas coisas, ele meio que decepciona, e naquele momento eu falei ainda, ele me decepcionou por escolher esse caminho, mas porque eu via nele ele ser como um Messi e tal, esses caras, mas ele não tá errado em fazer isso. É um sonho de quem idealiza o futebol como eu, que queria ver ele explorar o máximo daquilo ali, mas ele não tá errado, mas assim, eu acho que começou isso em 2016, quando o Brasil vence pela primeira vez na história os Jogos Olímpicos no futebol masculino, com gol do Neymar na final, e o Neymar vai dar entrevista e a Globo chega e fala: o Galvão quer te receber ali para fazer a entrevista. Ele fala: a Globo, eu não quero nem saber de vocês, agora vocês vão para raio que o parta, porque só criticavam, agora que é campeão vocês querem conversar, eu não quero mais saber. E aí começou naquele movimento de 2016, aquela coisa dos comentaristas, do Casagrande, que não jogou porra nenhuma na carreira. Esses caras começaram, não, Neymar, não, a seleção não precisa do Neymar. Não. Começou aquele movimento por causa daquele rompimento que o Neymar teve com a Rede Globo. E aí tu sabe que a mídia, ela é realmente muito doutrinada pelo que a Globo lança, né? A Globo tem muito poder sobre a opinião pública, então começou esse momento. Então, acho que o Neymar, ele extrapolou esse negócio das baladas, não foi em 2016, 17, 18, 19, começou agora, em meio de 24, início de 24, final de 23, ali que ele deu uma exagerada, eu acho, começou a tirar um pouco do foco no futebol, quando ele saiu lá do PSG, foi pro Al Hilal, acho que ali ele deu uma desligada que me decepcionou, mas acho que o grande motivo dessa opinião pública ser contrária ao Neymar é sim a influência da Rede Globo, né, da pessoa que assiste, porque quem não assiste ali dificilmente vai ver uma crítica, alguma coisa. Tu pega lá os jogadores da Inglaterra, da Espanha, quando perguntam pra eles qual foi o cara mais difícil que tu enfrentou na tua vida, driblador. Todos eles, Neymar. Tu pergunta qual é o cara mais habilidoso que tu viu pessoalmente, Neymar. Tu pergunta pro o Thomas Tuchel, que era o treinador do Paris Saint-Germain, na época que o Paris foi vice-campeão contra o Bayern de Munique, ele treinava o Neymar, o Mbappé, todos esses caras, e ele fala, cara, o Neymar é a mistura do absurdo. Porque não existe, ele é incrivelmente habilidoso, ele bate de direita, chuta de esquerda, tem um senso de achar o passe, ele é o jogador perfeito. O Thomas Tuchel falou isso sendo o treinador dele do Mbappé. Então, ele já falou que o Neymar é muito melhor que o Mbappé. Então, acho que o que deixou a gente meio triste com o Neymar foi essa colocação dele do final de 23 para início de 24, nessa questão de sair do clube que estava, ir para o Al Hilal, numa liga da Árabe, que não vai ter o mesmo empenho, se colocar num caminho de muitas festas, deixou o jornal ser mais relevante do que a atuação no futebol. E aí acho que nisso que ele se perdeu um pouco. Mas quanto a muitas coisas de antes, eu acho que começou realmente por agora esses erros mais dele. Antes eram coisas normais mesmo. Acho que ele tinha férias, fazia uma festa que outra. Agora, nesses últimos 2 anos, lançou aquela coisa do Cruzeiro, do Neymar, que eu acho que ele exagerou, que não precisava. Então... mas acho que ainda assim é o grande craque que nós temos e a partir de títulos vão ser a partir do Neymar. É isso aí. Então, nosso querido comentarista, temos alguma sugestão de esporte para o final de semana? Aliás, para a semana, né? Nós temos aqui, estamos iniciando quinta-feira, até quinta-feira o que nós temos? Hoje tem Brasil, né? Brasil e Paraguai. Mais um momento para os brasileiros terem dor nos olhos ao assistir a seleção brasileira, né? Acho que vai ser um sofrimento ficar 2 horas na frente da televisão para acompanhar essa seleção horrorosa.
Mas é o que nós temos que fazer, né? Temos que assistir o Brasil, infelizmente, mas temos. Vai ser um momento de 2 horas perdidas do dia, mas a gente tem que assistir. Teve Stock Car no final de semana, né? Eu vi ali, foi uma corrida bem emocionante, teve uma reviravolta muito maluca, né? O Rafael Suzuki estava na liderança, tinha feito a pole, e aí ele teve um problema no câmbio, no pit stop, e aí nisso o Felipe Batista conseguiu se dar bem na corrida e assumir a liderança do campeonato. Também ficou marcada pela desclassificação do Felipe Massa, né? Que apresentou recurso depois, mas foi desclassificado da pista, da corrida. Aí ficou o grande vitorioso do final de semana. Foi o Felipe Batista que está liderando o campeonato também. É isso. Tu vê como tudo pode mudar nos últimos segundos, né? Aquela questão das surpresas, né? Que pode acontecer em qualquer esporte. O esporte ele tem esse fenômeno, né? Seja no automobilismo, porque tu tá. E nisso acho que o doutor Alexandre, né, que tu trazia muitas vezes no programa, ele sempre citava. Não podemos tirar o imprevisível, como é que é? Ele sempre citava no programa, e é verdade, porque o esporte te dá esse senso não, mas essas surpresas a qualquer momento. O cara tá liderando a corrida, pode ter um problema no câmbio, e aí tem que abandonar a corrida. O futebol tá empatado, tem uma bola na área, desvia na cabeça de alguém, entrou, gol contra, perdeu. Então, o basquete, uma cesta no último segundo pode acontecer. O tênis, um ponto em cima da linha. Então, realmente, o vôlei, um bloqueio inesperado, uma virada fenomenal. O esporte dá esses cenários de coisas surpreendentes o tempo todo e tu tem que estar acreditando até o último segundo, né? Tem eu não lembro o nome da atleta, mas tem é um vídeo que viralizou demais, né? Porque no atletismo tem uma corredora, acho que espanhola, não lembro, holandesa, não lembro o país dela exato, mas ela tá correndo e ela começa a comemorar, acho que era na marcha atlética, e aí ao mesmo tempo que ela começa a comemorar, porque ela achou que tinha ganhado, vem uma outra corredora e passa no último centésimo de segundo, assim, no pescoço, assim, para ser a vencedora da prova. Então, tipo, tem que acreditar até o último segundo. O esporte em si, ele realmente é fantástico, porque ele te dá esse senso de tu poder competir até o último segundo. É isso aí. Então, tu também tem o exemplo da natação, né, dentro de casa. Exato. Né, o Love, que a gente chama, ele mesmo, acho que a natação ela é fenomenal por isso, né, porque ela pode te colocar numa situação por centésimos, milésimos de segundo, né, uma abraçada a mais, uma abraçada mais curta, em qualquer segundo ali pode ser muito relevante para uma decisão final. Então, é realmente o grande divertimento do esporte é ter isso o tempo todo. É verdade. Bom, nós agradecemos o nosso comentarista, sempre aqui enriquecendo a programação do Jornal AG News. E quinta-feira te aguardamos para ver como é que foi nossa seleção aí nesse jogo e outros que venham, na verdade, que estejam por vir aí. A gente tem jogo do Inter amanhã para falar. Tem um jogo, eu nem conversei no programa, mas começa os jogos de volta da Copa do Brasil também. Tem Juventude e Corinthians, tem alguns jogos interessantes amanhã. E vamos falar dessa péssima seleção brasileira também, que eu espero que me surpreenda hoje e vença o Paraguai fora de casa, mas a expectativa é de um jogo horroroso mesmo. Bom, então vamos esperar que nos surpreenda, né, Fausto? Bom, um beijo grande, até quinta-feira e aguardamos aí que a nossa seleção nos surpreenda. Tomara que o Vinícius Júnior apareça para jogar pela seleção brasileira, tomara que o Brasil realmente faça alguma coisa diferente do que tem feito. Estou na torcida. É isso aí. Vamos ver o que o clima nos reserva. Temos hoje, nessa terça-feira, 28 graus em Porto Alegre, 31 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 21 Bagé, e observando temperaturas altas aqui no nosso Rio Grande do Sul. Podemos observar pelo mapa aqui todo o estado com muito sol, tempo firme e seco em toda a região do Rio Grande do Sul, inclusive na fronteira, ó. Nós temos aqui Santa Catarina com 31 graus em Florianópolis, 32 Chapecó, 29 Lages, também temperaturas elevadas em todo o estado de Santa Catarina, tempo firme e seco. Estado do Paraná, 31 graus em Curitiba, 34 Londrina, 33 em Cascavel, seguindo tempo firme e seco em todo o estado do Paraná. Então, a região sul do Brasil, tempo firme e seco nesta terça-feira. Vamos ver amanhã, na quarta-feira, o que nos reserva. Teremos aumento na temperatura na quarta para 33 graus em Porto Alegre, 31 Santo Ângelo, 28 Uruguaiana, 24 Bagé, mas já podemos observar uma formação de nuvem, né, de chuva, com bastante intensidade passando ali na região
do Uruguai. Vamos ver aqui. Santa Catarina, teríamos 34 graus em Florianópolis, 30 Chapecó, 29 Lages, tempo firme e seco em todo o estado de Santa Catarina nesta quarta. E no estado do Paraná, 30 graus em Curitiba, 33 Londrina, 32 Cascavel, tempo firme e seco também na região do Paraná. Vamos ver na quinta-feira. Mas antes da quinta-feira, vamos ver como é que se movimenta essa nuvem de chuva que passa ali pela região do Uruguai. Ela se movimenta em direção ao Oceano Atlântico, não chega a interferir somente ali na região de Rio Grande, acaba passando essa chuva. Vamos ver na quinta-feira. Quinta-feira, sim, nós temos já uma queda na temperatura, 20 graus em Porto Alegre, 20 Santo Ângelo, 16 Uruguaiana, 13 Bagé. Já temos uma queda expressiva na temperatura, porque essa formação de chuva, ela começa a realmente se formar e passar por toda a região do estado do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, perpendicular, a gente pode observar que atingirá Santa Maria, vai seguir atingindo Santo Ângelo, Rio Grande, e vai chegar aqui na nossa Porto Alegre. No estado de Santa Catarina, na quinta, teremos 28 graus em Florianópolis, 30 Chapecó, 30 Lages, seguindo tempo firme e seco no estado de Santa Catarina. Paraná, 31 graus em Curitiba, 34 Londrina, 32 Cascavel, tempo firme e seco também, como mostra o mapa. Vamos ver na movimentação dessa nuvem de chuva aqui no nosso estado na quinta-feira. A gente pode observar que chega a atingir a Serra Gaúcha também, nossa capital e região seguindo o litoral. Então, quinta-feira pode prever chuva por aí. É isso aí que nós temos aqui na nossa programação. Então, aguardamos você aqui na nossa quinta-feira ao vivo, ao meio-dia, e também você acompanha às 8 horas da noite tudo o que aconteceu na nossa programação. Então, hoje à noite, às 20 horas, o nosso Jornal AG News, para quem não conseguiu assistir, assista hoje às 20 horas e também na quinta-feira. Então, um beijo grande e acompanhe aqui, seguindo a programação da GTV. Beijo!